Hoje no Além Fronteiras vamos viajar até ao Bahrein para encontrar um velho amigo do futebol, Nandinho. Passámos muitos momentos nos anos 90 juntos, quando estavas no Benfica. É um prazer ter-te aqui nesta rúbrica do Além Fronteiras. Tu estás no Bahrein, não é? Conta-me lá um bocadinho da tua vida agora como treinador, depois de teres feito o percurso como jogador. Isto, a aventura no Bahrein é o normal do treinador português, é o treinador que falta de projetos no país e isso faz com que nós tentemos procurar projetos noutros sítios e surgiu esta oportunidade no Bahrein. Isto é um país do Médio Oriente, mas diferente dos outros todos aqui à volta, Arábia, Catar, Emiratos, que são países um bocadinho mais fechados ainda. Mas o Bahrein, de todos os países do Médio Oriente, é o mais ocidental, é aquele mais aberto. São cerca de 1,5 milhão de habitantes, em que apenas metade são nativos daqui do Bahrein. Existe aqui uma comunidade portuguesa, e eu já estive com alguns deles, encontramos-nos numa confeitaria, padaria, mas tem sido uma experiência muito, muito positiva. Claro que com todas as adaptações que são necessárias à cultura, mas nós temos essa capacidade de nos adaptarmos bem. Fala-me lá um bocadinho do clube. O Al Ahly é um dos clubes históricos. Existem 2 clubes históricos aqui no Bahrein. Um é o Mubarak, que é o clube do rei. O outro é o Al Ahly, que eles dizem que é o clube do povo. O Al Ahly já não é campeão, já não vence uma competição em termos futebolísticos há cerca de 13 anos, 14 anos, porque a hegemonia do futebol aqui tem passado muito pelo Mubarak, tem outras condições financeiras que não tem o Al Ahly, e pelo Rifa. O atual campeão é um clube que foi criado recentemente por um dos filhos do rei, que é o Caldia, que tem apenas 3 anos, mas foi o campeão da época passada. E, portanto, esses 3 clubes atualmente são os que dominam aqui o futebol, e este ano o Al Ahly, depois da nossa chegada, intrometeu-se ali um bocadinho na luta, e os adeptos já começam a vir mais aos nossos jogos. Por exemplo, no início da época, quando chegamos, tínhamos cerca de 100 adeptos a ver os jogos. Agora já temos cerca de 1 milhar. Tu tens um clube que é o Al Ahly, há Al Ahly nos Emirados, na Arábia. Como é que se consegue distinguir os clubes se têm muitos deles têm o mesmo nome, não é? Sim, cada país tem os seus clubes, mas há clubes que têm nomes idênticos em vários países. O Al Ahly é um desses. Por exemplo, o Pepa está a treinar o Al Ahly Doha, aqui no Catar. O Al Ahly de Doha tem o mesmo nome que o nosso. Nós temos aqui um clube que é o Shabab, também existe o Shabab na Arábia, existe provavelmente no Catar ou no Kuwait. Se tivesses que contar a um português ou a algum teu amigo, o que é que nos contas sobre como é que é o Bahrein? É uma ilha pequena, eu acho que de les a les 1 hora é suficiente para chegar de uma ponta à outra do Bahrein. No norte está quase toda a população inserida na parte norte da ilha, onde está a capital, Manamá, e onde vive quase toda a população, porque na parte sul do país existem algumas vilas, algumas ilhas também, que aqui existem muitas ilhas artificiais que são construídas por eles, onde constroem depois zonas habitacionais, resorts. Na zona sul é uma zona mais árida, onde há muita extração do petróleo, é a zona do petróleo. Tenho a curiosidade de ter uma ponte a cerca de 20 minutos do centro de Manamá, que liga o Bahrein à Arábia Saudita. As pessoas que vivem nas cidades aqui próximas na Arábia estão a cerca de 20-25 minutos do Bahrein, e então à quinta-feira à noite as pessoas da Arábia vêm quase todas para aqui para poderem ir aos bares, para beber álcool, para poderem estar mais à vontade. E então chegam aqui e tiram as suas vestimentas, principalmente as mulheres, tiram as suas vestimentas e vestem-se normalmente, sendo que aqui no Bahrein já a maior parte das pessoas vestem-se de forma normal. É um país muito ocidental para aquilo que é o normal no Médio Oriente. Os nativos daqui, os muçulmanos, normalmente não bebem álcool, pelo menos é o que eles dizem, mas podem em casa fazer isso. Há restaurantes que estão autorizados a ter álcool, alguns, e aí pode-se beber.
Mas só aí nesses locais. Tu estás na rua com uma cerveja na mão, não é permitido o álcool. Mas de resto sim, é um paraíso, está sempre bom tempo, o trânsito é um caos, porque toda a gente tem carro aqui. O gasóleo e a gasolina aqui é muito barata. Eu com 13 euros, 14 euros encho o depósito. E praia, como é que é? Já tens feito? As praias aqui pagam-se. Existe uma pública que se paga 2 BDs, corresponde mais ou menos a 5 euros, mas que depois podes, com os bilhetes que te dão desses 2 BDs, podes ir a um bar que tem várias esplanadas, podes gastar isso, alugar uma espreguiçadeira, ir ao café, trocar por comer ou beber algo. E existem outras que estão mais perto de resorts, mais pequenas, que também se paga-se 3 BDs, 7,5 euros. Quando é o fim de semana já se paga 6, que já são 15 euros. A maior praia, que é a praia Jazira, que fica perto do autódromo, é uma praia que tem ondulação, é mar aberto. As outras praias que eu conheci já são de água parada, é quase como lagos. Que são praias que estão nas ilhas criadas por eles, ilhas artificiais, a areia e tudo, são eles que colocam. Eu quando cheguei aqui, por exemplo, em outubro, estavam 31 graus, para mim era muito calor, e alguns já estavam de calças a treinar porque diziam que não, que 31 graus não é calor. Quando estão 24 graus aqui, já treinam com casaco, já querem treinar de calças e casaco. Como é que é em termos de gastronomia? Normalmente eu cozinho, saí algumas vezes para jantar porque aqui é muito caro jantar fora, aqui a restauração é cara, o supermercado nem tanto, é ela por ela. Aqui não existe carne de porco, eles não comem carne de porco, é difícil encontrar, não há. Eu também dispenso a carne de porco, para mim não me faz diferença, mas por exemplo eu gosto muito de peru e só encontrei uma vez num supermercado peru. Por norma o que comem muito aqui é carneiro, é o borrego, é carne de vaca e frango. Não sinto muita dificuldade aqui em termos gastronómicos. Acho que qualquer pessoa que venha aqui se adapta bem, porque também tens restaurantes internacionais, desde os japoneses, tailandeses, chineses, indianos, mediterrâneo. Há tudo um pouco aqui. Estavas a dizer há pouco que há um café português, não é? Sim, é uma confeitaria, só abre às sextas e aos sábados, que chama-se Tuga mesmo, que eles são principalmente fornecedores dos supermercados. Portanto, quando vamos aos supermercados encontramos o pão português, o famoso pastel de nata, que eles adoram aqui, e pronto, e é lá que normalmente nos encontramos uma vez por semana, para matar saudades, para falar português, pelo menos para falar português, e ao mesmo tempo também conhecer aquilo que é as vivências dessas pessoas que já estão cá há muito tempo, e para nós também são uma ajuda e vão-nos dando algumas dicas de sítios para visitar, da forma como as pessoas são aqui, alguns cuidados a ter. Fala-me lá um bocadinho agora de ti. Tu foste, e para esta geração que é mais nova, não conhece, foste uma estrela do futebol português, passaste pelo Benfica. Quando é que tu decides avançar para treinador e nesta carreira? É um bocadinho o percurso normal de quem jogou futebol. Acabas o futebol, de repente acaba a tua carreira, e o que é que tu vais fazer? Que estava a ver que rumo queria dar à minha vida. Fui para a faculdade, fui-me formar em desporto, para ter um bocadinho também algum conhecimento científico que pudesse ajudar àquilo que era o meu conhecimento empírico, aquilo que era a minha experiência enquanto profissional. Tive 4 anos na faculdade, onde me licenciei, e depois, nessa altura, recebi o convite do meu amigo Joaquim Evangelista para treinar o sindicato na Zona Norte, e aí foi a minha primeira experiência como treinador com os desempregados. Eu tive uma proposta do Gil Vicente para treinar a equipa de júniores e pronto, e foi assim que começou a minha experiência como treinador, e daí tive o convite e o clube apostou em mim para treinar a equipa quando desceu da primeira à segunda liga, e depois passou pelo Famalicão. Entretanto tive 2 anos em Espanha também, no Almeria, a treinar a equipa B. Tive uma passagem pela equipa principal também como adjunto do Mário Silva, e regressei a Portugal, onde treinei a Bessada a época passada durante 5 meses. E achas que um dia vais regressar a Portugal? Infelizmente às vezes emigramos, não porque queremos, mas porque
temos mesmo que obrigar, porque não surgem propostas de trabalho no nosso país. Claro que penso sempre em voltar ao meu país e, acima de tudo, que sejam projetos que me possam fazer crescer enquanto treinador e lutar por algo. Porque, infelizmente, os últimos projetos que tive em Portugal foram sempre projetos de entrar a meio da época em equipas a lutar para não descer divisão, e não é fácil. Lembro-me perfeitamente de nos encontrarmos muitas vezes para almoçar em casa do Jorge Mendes. Tu foste um dos primeiros jogadores do Jorge Mendes, não é? Que se tornou no maior empresário do mundo. Sim, eu conheci o Jorge. Jorge nem tinha escritório. Era um apartamento, o escritório dele. Eu fui dos primeiros jogadores. O primeiro foi o Capucho e o Nuno. E depois fui eu, através também do presidente do Salgueiros, o falecido António Linhares, apresentou-me o Jorge. Eu, na altura, era representado pelo José Veiga, que já era um nome muito, muito conhecido do panorama futebolístico. E eu acabei por deixar o José Veiga para ir para o Jorge, porque acreditei no Jorge, gostei da forma dele ser e trabalhei com ele até ao final da minha carreira. Mesmo o Luís, que é agora o diretor da Polaris, que é uma das empresas do Jorge, o Luís, lembro perfeitamente do primeiro dia que o Luís, o sobrinho dele, começou a trabalhar com ele. Conheci-o nesse apartamento que era o escritório do Jorge, na Boa Vista. Imaginaste que ele chegava onde chegou, não? E mentiria se dissesse que sim, que ia imaginar que ele ia ser o melhor agente do mundo e que ia atingir isto. Claro que não. Acho que só temos que estar orgulhosos. E eu também orgulhoso por ele e por ter sido um dos primeiros jogadores dele. Apesar de agora, como treinador, não ter ligação com ele, mas continua a ser uma pessoa que de vez em quando é possível, quando ele me atende o telefone, conversar com ele, falar com ele, saber se está tudo bem. Nesta rubrica costumo pedir a quem participa para se lembrarem de algumas histórias que tenham vivido no futebol, daquelas histórias que se podem contar aos amigos. Tu tiveste numa altura do Benfica onde, de certeza absoluta, que ficaram muitas histórias com o Vale Azevedo e por aí para contar. Tu lembras-te de algumas ou não? Histórias com o Vale Azevedo havia sempre. Por exemplo, posso-te dizer, quando fui emprestado ao Guimarães, fui por uma dívida que o Benfica tinha ao Vitória, e então eu fui para pagar essa dívida, e o que ficou acordado foi o Benfica pagar metade do salário e o Vitória pagar outra metade. Eu nunca recebi nem um euro da metade do Benfica, só recebi a metade do Vitória. Não cheguei para tribunal porque, entretanto, o Filipe Vieira entrou no Benfica, pagou o que estava para trás. Mas posso-te dizer que, por exemplo, eu tinha um prémio de assinatura que estava no contrato, que ele rasurou no contrato com uma caneta, e que eu nunca recebi esse prémio de assinatura, e quando quis receber, a tinta tinha desaparecido do contrato. Não sei como é que ele fez aquilo, sei que já não estava lá no contrato, e eu tinha a certeza que aquilo estava no contrato. Ele dizia que nunca tinha assinado isso. Pelos vistos. Por exemplo, no estágio que tivemos na Áustria, tivemos um dia de folga, nós acabámos por ir dar uma volta à cidade, conhecer a cidade, e viemos mais tarde. E quando chegámos à noite, eu, por exemplo, não consegui entrar no meu quarto porque tinha um armário enorme, antigo, a tapar a porta do meu quarto. E como eu, outros jogadores, e um deles foi o Brian Deane. O Brian Deane não era assim, era alguém com um caparro assinalável, e ver aquela figura completamente transtornada porque lhe tinham roubado o colchão da cama e ele não tinha colchão para dormir, e ele capaz de matar toda a gente. E claro, quem tinha feito aquilo só soubemos no dia seguinte, foi o Paulo Madeira e o Bruno Basto, já estavam recolhidos no quarto. Eu estava com o Luís Carlos e ele pediu para ficar a dormir no nosso quarto, então tivemos que dividir ali uma cama, juntar quase 2 camas e dormir os 3 para dividir a cama, porque ele não tinha onde dormir. Só no dia seguinte é que apareceu o colchão. Quer o Paulo, quer o Bruno Basto não se descoseram, porque sabiam que se dissessem alguma coisa o Brian ia para cima deles. Nós acabámos um treino na Áustria também e havia uma piscina anexa ao campo de treinos. Então, quando acabámos o treino, tivemos autorização, se quiséssemos dar um mergulho na piscina, para dar um mergulho na piscina. Claro, eu e outros jogadores fomos. O Tiago não vinha para a piscina. Não vinha para a piscina porque ele não sabia nadar. Conseguia fazer com que ele viesse para a piscina. Tiago, anda que aqui tens pé. Não tinha nada pé, e ele, sem hesitar, atirou-se. Quando se deu conta que não tinha pé, começou a ficar aflito. Então o João Pinto, que estava lá
à nossa beira, estávamos mais jogadores, meteu-lhe a mão assim, o João acabou por tirá-lo para a borda da piscina e ele nunca mais se aproximou da piscina, estava capaz de me matar, que eu o enganei. Nandinho, muito obrigado, fiz aqui ao Além Fronteiras, muito boa sorte aí no Bahrein, corra tudo bem, vamos aqui olhar um bocadinho mais atentos para a tua carreira de treinador. Obrigado, Nuno, pelo convite, um grande abraço aí e espero que nos encontremos outra vez para matar saudades.